Olá, a leitura do livro. Nós estamos na primeira parte, Paradigmas e Princípios, e vamos iniciar o tópico na página 32, Importância Primária e Secundária. A experiência que tive com meu filho, somado aos estudos sobre a percepção e às pesquisas na literatura sobre o sucesso, gerou uma revelação. Uma experiência daquelas na vida em que a gente se diz, ahá, e subitamente tudo se encaixa. Repentinamente, tornei-me capaz de perceber o impacto poderoso da ética da personalidade e a entender claramente as discrepâncias que frequentemente passam despercebidas em nível consciente entre o que eu sabia ser verdadeiro, informações que eu havia aprendido quando criança há muitos anos, e outras profundamente enraizadas na minha própria noção de valor, e as filosofias apressadas de quebra-galho que me cercavam no dia a dia. Compreendi em um nível mais profundo porque as coisas que eu ensinava às pessoas de todos os tipos há anos e sabia serem eficazes, com frequência se opunham a esses conceitos popularizados recentemente. Não pretendo afirmar que os elementos da ética da personalidade, amadurecimento do indivíduo, treinamento em técnicas de comunicação e educação na área das estratégias da influência e do pensamento positivo, não sejam fatores benéficos, por vezes essenciais ao sucesso. Acredito que sejam, mas constituem traços secundários e não primários. Talvez, acostumados a utilizar nossa capacidade humana de construir a partir dos alicerces das gerações anteriores, tenhamos nos concentrado inadvertidamente na construção em si, esquecendo um pouco das bases que a sustentam. Ou talvez, de tão habituados a colher onde não semeamos, tenhamos esquecido da necessidade de semear. Se eu tentar usar a estratégia de influenciar as pessoas, ou táticas que levem os outros a fazer aquilo que quero, ou a trabalhar melhor, ou a estar mais motivados, ou a gostar mais de mim e de todos, enquanto o meu caráter revela defeitos profundos e está marcado pela ambiguidade e pela falta de sinceridade, então não conseguirei obter o sucesso a longo prazo. Minha ambiguidade vai gerar desconfiança, e tudo o que eu fizer, mesmo usando as chamadas boas técnicas de relações humanas, será percebido como tentativa de manipulação. Simplesmente não faz diferença se a retórica usada for boa, nem mesmo se existem boas intenções. Se a confiança for pouca ou inexistente, não existe fundamento para o sucesso permanente. O único aspecto que dá vida à técnica é a qualidade intrínseca. A ênfase na técnica lembra o aluno que estuda somente na véspera das provas. Ele pode até passar de ano e, com um pouco de sorte, conseguir boas notas, mas, como não se dedica diariamente ao aprendizado, nunca consegue dominar realmente as matérias e torna-se incapaz de aprimorar seu espírito. Dá para imaginar como seria ridículo tentar a mesma atitude em uma fazenda? Um agricultor que se esquecesse de plantar na primavera, passasse o verão inteiro de folga e depois, no outono, trabalhasse feito louco para conseguir uma boa safra? A fazenda é um sistema natural. O esforço precisa ser diário e o processo respeitado. As pessoas sempre colhem o que semeiam, não existe atalho. Aqui, concordo. Eu sempre concordo, eu vou concordar mais uma vez. Exato. Realmente é uma tomada de decisão aqui sobre o que você escolherá como o caminho a ser trilhado, inclusive no sentido que as suas escolhas e o resultado será proporcional àquilo que você usou de parâmetro para decidir alguma coisa. E aqui fala sobre o longo prazo. Se você deseja uma mudança
de longo prazo, ela não pode ser superficial. Ela vai ter que ser analisada, repensada, executada, avaliada, analisada, repensada, num num processo. Do contrário, vai haver incoerência. Ele falou muito, se você não agir de acordo com o que é coerente para você e usar a ética da personalidade para criar uma imagem, criar um produto, criar uma pessoa, no dia a dia, no cotidiano, não tem como você disfarçar o que você é. Uma hora, aquilo que você vai aparecer. E como você está se apresentando vai tornar-se incoerente. As pessoas vão olhar e vão falar. Nas mídias se apresenta de uma forma, mas quando eu a conheço e observo o seu comportamento, tá? E aí vai gerar o que no outro? Desconfiança. Aquele receio que eu tinha de não ser aceito, de não ser reconhecido por um processo que foi responsabilidade minha. Então, aqui fala bem da importância primária, né? E não da secundária, de você usar sim e acreditar sim nessa ética do caráter, considerando técnicas, não desconsiderando estratégias para aperfeiçoar aquilo que você já é, né? Nesse sentido, e não para criar algo que você nunca foi. Foi isso que ficou para Exatamente. mim de mais forte. Sim, e tem que ser um processo. A gente tenta muito fugir dessa palavra do autoconhecimento, que é uma palavra que já vem com preconceito, por tudo, né? Porque as coisas acabam se esvaziando. Vem um conceito muito bom, uma descoberta maravilhosa, e aí vem muitos profissionais, alguns sérios, outros nem tanto. E esses profissionais que não são tão sérios assim acabam esvaziando o conceito. Daqui a pouco você já está até com um ranço daquela palavra, você não aguenta mais ouvir falar de autoconhecimento. Mas parece que tudo leva a isso, porque para você ser íntegro e coerente, você tem que se conhecer. Você precisa saber os seus valores, para onde você vai, o que que você quer transmitir. E aqui ele fala sobre essa questão de você, dessa ambiguidade. Tem muitas pessoas, acredito que todo mundo já passou por isso, que elas se apresentam ótimas, mas você tem um pé atrás com aquela pessoa. Às vezes você não sabe nem explicar o que que é. E aí, quando você vai realmente conhecendo e aprofundando ali a sua vivência, você percebe que essa pessoa ela tem muito marketing, mas ela tem pouco conteúdo. Ela não é tudo aquilo que ela diz ser. Então, o importante é que você, a princípio, seja você mesmo e que vá aprimorando, claro, quem você é. Não é eu nasci assim, vou morrer assim, né? E acabou. Mas você ser honesto no primeiro momento e a partir daí, desse diagnóstico de quem você vai aprimorando o que precisa ser aprimorado. E algo também que se perde, que se perdeu, né, ao longo desse processo, é o processo em si. A gente tem muita pressa de que as coisas aconteçam para ontem. Então, ele dá esse exemplo aqui da fazenda, que é algo natural. Nós somos naturais, nós somos da natureza, a gente esquece disso. Mas nós temos também que passar por um processo. Então, como que numa fazenda você não vai plantar e você vai esperar que uma mágica aconteça e que venha uma boa safra se você não plantou na primavera, ficou o verão inteiro sem fazer nada e de repente você decide que agora você quer aquele resultado. Então, tudo é um processo. Não é porque eu decidi que agora eu vou ter determinado valor ou determinada competência que amanhã essa competência vai aparecer na minha vida. Eu preciso passar por uma transformação, por um processo. Então, vamos continuar. Aqui na página 33, o último parágrafo. Este princípio também é válido, em última análise, para o comportamento humano, para os relacionamentos. Eles são também sistemas naturais, baseados na lei da colheita. A curto prazo, em um sistema social artificial como a escola, alguém pode conseguir até ser bem-sucedido se aprender a manipular as regras feitas pelo homem, a dançar conforme a música. Na maioria das interações humanas, em que há um único contato ou de curta duração, a ética da personalidade pode ser utilizada e funcionar, criando uma impressão favorável nos outros por meio de charme, envolvimento e interesse nos hobbies alheios.
Não é difícil aprender técnicas simples e rápidas que costumam dar certo em situações de curto prazo. Mas estes aspectos secundários sozinhos não possuem valor permanente nos relacionamentos de longo prazo. No final, se não existirem profunda integridade e força de caráter, os desafios existentes na vida farão com que seus verdadeiros motivos venham à tona, e o fracasso no relacionamento substituirá o sucesso de curto prazo conseguido. Muitas pessoas com grandeza secundária, ou seja, com reconhecimento social por seus talentos, sofrem de falta de grandeza primária ou de firmeza de caráter. Mais cedo ou mais tarde, isso ficará claro em qualquer relacionamento de longo prazo que elas tiverem, seja com um sócio, amigo, cônjuge ou filho adolescente em crise. É o caráter que comunica com mais eloquência. Ou, segundo as palavras de Emerson, o que você é ecoa em meus ouvidos com tanta força que não consigo ouvir o que diz. Existem, é claro, momentos nos quais as pessoas possuem firmeza de caráter, mas lhes falta capacidade de comunicação, e isso indubitavelmente também afeta a qualidade do relacionamento. Ainda assim, os efeitos são secundários. Em última análise, o que somos comunica com muito mais eloquência do que o que dizemos ou fazemos. Nós todos sabemos disso. Existem pessoas em quem confiamos absolutamente, pois conhecemos seu caráter. Não importa se são eloquentes ou se conhecem as técnicas de comunicação. Confiamos nelas e trabalhamos com elas de modo proveitoso. As palavras de William George Jordan resumem bem essa questão. Nas mãos de cada indivíduo encontra-se um poder maravilhoso, para o bem ou para o mal. A influência silenciosa, inconsciente e velada de sua vida. Trata-se simplesmente da radiação constante do que a pessoa realmente é, e não do que ela finge ser. Então, nessa primeira parte, onde fala, né, da ética, da personalidade, do caráter, ele reforça, através desse tópico, a importância de realmente ser e não só parecer, né? Não só mostrar para a sociedade, porque se você é, por mais que você ainda não tenha as ferramentas ou as técnicas, essa sua qualidade vai aparecer e você vai aprimorar, você vai aperfeiçoar. Mas isso é mais fácil do que se você não é e você fica só tentando parecer, né? Então, esse parecer fica vazio. Em algum momento vai transbordar de você esse vazio, né, vai ficar muito claro que você não é isso em qualquer relacionamento. Então, às vezes você inicia mesmo um relacionamento amoroso ou um relacionamento de amizade achando que aquela pessoa é o máximo. E aí você vai convivendo, você fala, não, acho que não é bem isso, né? A pessoa falou, 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 mas na prática ela não aplica, ela não vive aqueles valores que ela diz. Então é melhor você ser do que você parecer. Sim, e o preço é muito alto quando você faz a opção em parecer, porque os relacionamentos tornam-se superficiais. E quando eu pego um exemplo, quando você mostra uma força além do que você tem, e você sempre aparece em qualquer circunstância, no dia em que você precisa de ajuda, o que você pareceu vai ficar em que você é. Não é aquela pessoa forte todo o tempo. E aí, esperar que as pessoas tenham uma conduta diferente é muito, porque elas também se acostumam com aquilo que você demonstra. Talvez ele é muito alto. E por que primário e secundário, né? Primário é quando você opta por parecer o que você é de fato. E secundário é quando você opta em parecer aquilo que você não é e usa estratégias, usa ferramentas para isso. Então, é bom usar as ferramentas e as estratégias, elas não são inválidas, Uhum. desde que elas venham para ajudar a você desenvolver, a você aperfeiçoar. Então, elas vêm para ajudar a fortalecer o que existe e não camuflar com efeitos esperados daquilo que você de fato não é. Então, eu volto a dizer que o preço é muito alto, porque as relações elas ficam
esvaziadas, superficiais, e a longo prazo, como diz aqui, a tendência é elas ruírem, porque no convívio as pessoas vão identificar quem de fato é aquilo que você mostrava ou aquilo que de fato você era. Então, o preço é bem alto, né, Paty? De Com se pagar. certeza. Não estou disposta. Me veio muito na mente as situações em trabalho, né? No trabalho. Nossa, as pessoas nas entrevistas, elas são maravilhosas, elas são incríveis, elas são sensacionais. Até nos 3 primeiros meses, né, de experiência, as pessoas são muito proativas, trabalham em equipe. E aí, como que depois as coisas vão realmente se desenrolando, vão aparecendo? Claro, tem a necessidade de trabalho, né? Tem toda essa questão. Mas esse dançar conforme a música que ele fala aqui é muito complicado. Na escola mesmo, quando você de repente o aluno conhece o professor, então ele sabe como levar para ganhar nota, o que que ele precisa fazer, aquele comportamento, mas ele não interiorizou, né? Ele não cultivou aquele conhecimento dentro dele. Então é um auto-engano, é uma sabotagem, porque você está perdendo tempo de vida, tempo que não volta na sua vida. Você está fingindo quando você poderia estar vivendo de fato. Quando eu estava lendo, não sei se eu ou você lendo sobre a fazenda colheita, do inverno, do outono, eu lembrei da história da formiga e da cigarra. Então, a cigarra, naquele processo contínuo do aperfeiçoamento, do desenvolvimento, porque ela tinha um foco. A cigarra preferiu esperar e depois e não fazer nada. Só que depois ela teve que acelerar o processo de tal forma que ela quase morreu. Se não fosse a formiga tendo uma ação pautada nos seus princípios e nos seus valores daquilo que ela era e não daquilo que ela queria parecer para toda a floresta, toda a É, selva. E ela vai lá e ajuda a cigarra. Então, me mostrou muito, sabe, essa questão da que você, aquele que espera e corre atrás no último momento, e daquele que vai fazendo uma construção. Então, é nisso que eu me pautaria. O processo é a construção para você chegar lá onde você deseja. No contrário de você correr atrás depois e não vivenciar toda a transformação, sim. só colher o resultado. E assim, precisa de muita maturidade, porque você muitas vezes vai olhar para o lado e você vai ver essa pessoa que pratica a ética da personalidade se dando bem. Então, você vai precisar de muita maturidade para não cair nesse momento. Tem que ter muita firmeza de caráter, realmente, para entender que vale a pena, por que que você está nesse caminho da ética do caráter. E aí o coleguinha ali ganhando 3 vezes mais que você, sendo promovido, porque ele faz um bom marketing, que ele dança conforme a música. Mas para onde está indo a sua caminhada? Né? Para onde você quer chegar? Então, o que que compensa mais para você? Aquilo que a gente conversou até no vídeo anterior, né? Da qualidade ou resultado rápido. Então, precisa ter essa maturidade e precisa estar muito atento, porque se você está vivendo uma vida, numa rotina, onde você está ali no piloto automático, você não vai parar para perceber que você precisa buscar valores, que você tem uma opção de atuar, né, com 2 tipos de ética diferente, que tem algumas coisas que têm importância primária e secundária. Não, você está ali no meio da roda do jogo e vai atuando daquela forma e você entende que é esse o caminho que você tem que trilhar. Então, você não está presente para perceber, às vezes, o que a sua alma está pedindo, né, aquilo que você precisa, mas você está tão envolvido no processo que passa batido. Você tem um incômodo e você não sabe nem que incômodo é esse. Por isso, por isso que existe o café literário, para pausa. É verdade. Para Que o respirar. café literário seja a pausa que a gente precisa para fazer essas reflexões e redirecionar a nossa rota mais fortalecido, mas eu estava conversando com você nos bastidores, né, do nosso café literário, o quanto esse bate-papo nosso
tem tido efeitos sobre o meu olhar e sim, como eu estou atuando na minha vida. Como é que eu estou fazendo as coisas acontecerem? E o quanto traz paz interior quando você fica cada vez mais coerente com aquilo que você entende que é o melhor. Você fala de coisas que você acredita, você faz coisas que você acredita, você orienta de coisas que você acredita, o que o outro gostaria de ouvir. Então, te traz uma paz interior. Então, esse bate-papo que a gente faz aqui, já para mim, como esse momento da pausa, da reflexão e de reconduzir a rota. E é o que eu desejo, Paty, que os ouvindo, também faça, aproveite esse momento, essa 1 hora, 40 minutos, para fazer essas reflexões. E eu crescendo, e você está crescendo, eles também mostrem para nós, estão usando que estratégias estão trazendo e usando para essa mudança cada vez maior, né, do foco entre o que eu quero demonstrar, o que eu sou, esteja cada vez mais limpo. Acho que é isso, né, Paty? com certeza. E o próximo tema que a gente vai falar, nossa, já estou animada. Poder de um paradigma. Já quero gravar, não percam o próximo vídeo, que vai ser muito bom, né? Muitas reflexões no próximo tema. Nós estamos relendo junto com vocês, mas tem algumas coisas que a gente já marcou, né? Que a gente sublinhou, usou ali nosso marca-texto, então já vi que tem muitas anotações importantes, muitas reflexões para a gente fazer. Então, esperamos vocês no próximo Café Literário para dar continuidade a esse nosso momento de reflexão, de pausa e de combustível para uma vida melhor. Até o próximo Tchau, vídeo. pessoal. Até.